Gravando. Bom, irmãos, nós estamos aqui com mais uma escola da doutrina bíblica da Igreja de Interlagos. Nós temos uma página na internet, um site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Através desse site você poderá ter acesso aos nossos vídeos. Você poderá também entrar direto nos nossos vídeos. E hoje nós estaremos falando sobre Abraão, né? Abraão é o pai da fé, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo citou muito Abraão, né? E hoje nós estamos com esse estudo. Espero que vocês gostem do estudo, porque nós vamos até as profundezas, né, da palavra de Deus, da Bíblia, Velho e Novo Testamento, onde nós podemos entender melhor que fé é esta que Abraão teve e que nós possamos até tomar como exemplo, né? E quem vai trazer esta mensagem é a Eliette. Eu gostaria de agora já estar passando para ela, né, a palavra. Porém, antes é interessante fazermos aqui uma oração para que nós possamos ser influenciados pelo Espírito Santo, né? Vamos nos colocar então diante do nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esse estudo, por mais esta palavra. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Peço que o Senhor venha a estar capacitando a tua serva para que ela possa, com a sabedoria que vem do alto, nos trazer este ensinamento. Abraão, o pai da fé. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a tua capacitação sobre a tua serva. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém. Amém, irmãos. Bom, então hoje nós vamos trazer um tema que eu já estava para trazer e eu tive conversa com uma pessoa que trabalha comigo, uma pessoa muito querida, e ela mencionou sobre a novela que estava passando. Eu não sei exatamente se a novela já acabou, se não acabou, e nem sei o nome da novela. Mas a novela abordava a vida de Abraão, né? E o chamado que Abraão teve. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, porque esse chamado tem muito a ver com Abraão, o pai da fé, né? A gente vai tentar localizar exatamente se foi um chamado só, se foi mais de um chamado, e como que Abraão se portou diante desse chamado que ele teve, né? Então, antes de falar exatamente sobre Abraão, eu acho assim que como esse culto propõe a ser uma escola de doutrina, tudo que a gente falar aqui tem que ser muito embasado na Bíblia. A gente vai começar com Gênesis 10, porque a vida de Abraão foi uma vida tão importante que eu acho que foi o homem que mais foram dedicados versículos da Bíblia para ele, né? Toda a vida de Abraão, desde quando ele estava na família, com os pais, o seu casamento, as suas peregrinações pelo Egito, porque ele saiu de Ur, depois ele foi para Harã, depois foi para Canaã, depois foi para o Egito, depois teve contato com os assírios, filisteus. Então,
foi assim uma vida que foi muito bem retratada no livro de Gênesis. E como nós estamos numa escola bíblica, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de embasar tudo que eu falo na Bíblia. Primeiro, para a gente ter um curso que obedeça ao que realmente aconteceu. E segundo, para despertar em vocês e em nós, né, que eu me incluo também, uma vontade maior de ler a Bíblia. Né? Então, vamos começar com Gênesis 10, que eu vou começar desde lá de Noé. Tá? Porque a Bíblia, logicamente, começa retratando, né, Adão e Eva, mas Noé ele foi uma figura muito importante. Então, Gênesis 10, 1, Gênesis 10, 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, a gente vê que essas três pessoas, que são os filhos de Noé, que é Sem, Cão e Jafé, deram início a vários povos, certo? O povo judeu é descendente de Sem, por isso que eles também são chamados semitas, né? Eles são descendentes de Sem. Em Gênesis 10, de 2 até 20, nós não vamos ler, descreve os descendentes de Cão e de Jafé. Né? Aí, depois, em Gênesis 10, 22, esse aí eu queria que a gente se detenha um pouquinho. Em Gênesis 10, 22, fala assim, e os filhos de Sem, né, Sem, que era filho de Noé, os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Desses filhos de Sem, os que geraram os descendentes de Abraão, que é Terá, né, que é o pai de Abraão, é o Arfaxade, tá? Só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Então, em Gênesis 11, de 10 a 26, escreve com bastante precisão os descendentes de Sem, com mais precisão do que os descendentes de Cão e de Jafé, que também a gente não vai ler para não perder muito tempo. Tá? Em Gênesis 11, 26, só para a gente continuar trilhando o caminho até Abraão, Gênesis 11, 26 fala assim, e viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então, Abraão, eu vou falar Abraão, porque vocês conhecem mais, mas a gente vai ver quando ele trocou o nome de Abrão para Abraão, que é até mais fácil, assim, pela dicção, a gente falar Abraão do que falar Abrão, né? Mas, se eu prestar atenção, o certo é a gente falar Abrão aqui. Tanto assim que o Gênesis 11, 26 fala dos três filhos, né, de Terá, que é Abrão, Naor e Arã. No verso 29, fala que Abrão se casou com a Sarai, certo? E o seu irmão Naor se casa com Milca. Depois vocês vão entender por que eu estou dando esse preâmbulo, tá? E também, no verso 30, destaca uma informação muito importante, que Sarai foi estéril e, logicamente, não tinha filhos, né? Ela foi estéril e não tinha filhos. Então, agora a gente vai centralizar mais, irmãos, nos chamados de Abraão. Porque a Bíblia descreve de uma maneira que dá a impressão que Abraão teve 2 chamados. Tá? E a gente vai ver também, e o mais importante de tudo, desse estudo, é saber como que Abrão e depois Abraão se comportou perante a
terra que ele recebeu de Jeová, que foi Canaã, certo? Então, eu deixei um mapinha para o pastor Hélio, se desse para ele colocar agora, e depois vai colocar mais 2 vezes, só para vocês localizarem mais ou menos de onde Abrão veio, tá? Então, a Bíblia fala que ele veio de Ur, né? Então, Ur, então, vocês estão vendo aqui, no começo do mapinha aqui do lado direito, aqui embaixo, Ur, né? Isso, onde ele está com o mouse, que é o Gênesis 11:31, certo? A gente vai ler depois 11:32, só para vocês localizarem. Então, ele saiu daqui com o seu pai, Terá, com a sua esposa, Sarai, e o sobrinho Ló, e foram subindo essa linha vermelha até depois da Síria em Arã, tá? Vai subindo, tá? Ele fez essa viagem até Arã. E ele ficou em Arã. Ele não saiu de Arã. Aí vem a primeira pergunta. Por que que ele não foi para Canaã? Né? Por que que ele ficou em Arã? E ele não ficou pouco tempo em Arã, ele ficou muito tempo em Arã. O que dá a impressão que talvez houvesse um chamado primeiro para Arã e depois um outro chamado para Canaã. Segunda possibilidade, existiu mesmo o chamado para Canaã e eles passaram por Arã, só que, como Abraão talvez não confiasse tanto em Jeová, ele permaneceu em Arã. Essa outra possibilidade. E uma terceira possibilidade, que talvez em Arã estava muito boa a situação. Lá não tinha guerra, não tinha fome, eles tinham abrigo, Abraão começou a se enriquecer em Arã, né? Então, a Bíblia não é explícita em falar o porquê eles não seguiram para Canaã. Eles permaneceram e muito tempo em Arã, certo? Então, em Gênesis 11:31, queria que o pastor abrisse. Agora, por enquanto, não vamos mais ver o mapinha, vamos continuar na Bíblia, tá? Em Gênesis 11:31, que fala justamente para essa viagem para Arã, certo? Não confundir esse Arã, que o pai de Abraão, que chama Terá, ele teve 3 filhos, certo? Abraão, Naor e Arã. Arã é uma pessoa inexpressiva, que não teve nenhuma expressividade na Bíblia, que apareceu lá quando falaram dos irmãos de Abraão. Agora, esse outro Arã não é uma pessoa, é um local, é uma cidade, onde Abraão permaneceu com a sua esposa e seu sobrinho Ló, certo? Então, Gênesis 11:31. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, quer dizer, filho do seu filho, é filho de Terá, Arã, e Ló é filho de Arã. Então, filho do filho é neto. Então, Ló é neto de Terá, só para vocês entenderem, certo? E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Aqui está sempre se referindo a Terá, certo? Então, Ló é filho do seu filho e Sarai é sua nora. Mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Olha, habitaram, irmãos, bem sublinhado, habitaram porque eles demoraram muito para sair de lá, de Arã. A intenção talvez seria prosseguir viagem, mas eles não prosseguiram a viagem. Então, será que, uma pergunta, será que Abrão estava desobedecendo a Jeová? Será que Abraão não estava crendo em Jeová? Essas perguntas
irmãos, são muito pertinentes. Por quê? Porque Abraão, que seria depois Abraão, é o pai da fé. A fé, ele teria que ter obedecido em tudo a Jeová. E por que estava planejado eles irem para Canaã? Eles habitaram em Harã. Tá? Isso tudo a gente vai responder depois para vocês. Então, Gênesis 11, 32, fala assim: e foram os dias de Terá, 205 anos. Olha como as pessoas viviam bastante, né? Porque não tinha uma porção de coisa que a gente tem agora, né? Flúor na água, panela de alumínio, um monte de agentes biológicos, né? Bom, mas não é esse o nosso tema. Ele viveu bastante, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então morreu o pai de Abraão, lá em Harã, certo? Aí, aparentemente, Abrão recebe um segundo chamado, tá? Então, Abrão agora ele estava em Harã, certo? Gênesis 12, 1. Abrão, estando em Harã, aparentemente estava bem, porque eles habitaram ali, tanto assim que Terá envelheceu lá e morreu lá. A gente não sabe exatamente esse ato de tempo, mas foi muito tempo. Aí, quando Abrão estava em Harã e não em Ur dos caldeus, ele já tinha viajado até Harã, o verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, existiu ou um reforço do primeiro chamado ou uma segunda chamada. Tá? Eu estou dando essas possibilidades porque depois a gente vai fechar isso, só para eu estimular vocês a pensarem, porque essa história, irmãos, é muito interessante e no fim a gente vai refletir como ela é aplicada nas nossas vidas agora. Não vai ficar estéril, sem muitos subsídios espirituais. Depois a gente vai fechar isso aí, vocês vão ver, é interessante. Então, em Gênesis 12, 4, a gente vai ver como foi a saída de Abrão daquela cidade que ele estava, chamada Harã, certo? Gênesis 12, 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã. Então, vocês veem que realmente foi em Harã esse chamado. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, né, de Harã, e todos os bens que haviam adquirido. Quer dizer, ele teve, aparentemente, suas posses crescendo muito lá em Harã, né? E todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram. Quer dizer, ele devia ter servos e servas, né? E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Então, agora, o que vai acontecer nos próximos versículos já é na terra de Canaã, certo? E aí, em Canaã, Jeová aparece a Abrão. Abrão aparece para Abrão. E, aparentemente, ele fala face a face com Abrão. Vocês veem que Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Mas Jeová, em muitas oportunidades no Velho Testamento, ele aparece para as pessoas, ou em forma de anjo, né? Ou falam que foi Jeová. A gente, assim, vê muita similaridade entre Jeová e anjo. Nós vamos fazer algum estudo falando exatamente sobre isso, a manifestação, como que Jeová se manifestava. E muitas vezes ele se manifestava em fogo, no caso lá de Moisés da sarça, ou falava, ou por meio de anjos. Então, aqui a gente sabe exatamente como, mas ele falou com Abrão, certo? Então, Gênesis 12, 7 fala assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse:
à tua descendência darei essa terra. E edificou ali o altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Jeová apareceu a Abrão e ele edificou um altar, certo? Quando ele apareceu, 12:7, quando Jeová aparece a Abraão, ele promete duas coisas lá para ele lá em Canaã. Primeiro, lhe dar toda aquela terra. Segundo, lhe dar uma descendência muito grande. Tá? Então, são duas promessas que Jeová faz para Abrão. Descendência grande e terras, muitas terras, que é Canaã, certo? Que é uma parte de Canaã que Israel está estabelecido agora, né? Então, a gente vê que existiu um comportamento de Abrão que não condizia com esse título que ele tem, honroso, de o pai da fé. Né? A gente vê, por exemplo, que em Isaac foi chamada a descendência de Abrão. Mas Abrão, ele aceitou a sugestão de Sarai, sua mulher, para ele coabitar com a escrava egípcia e ele, assim, dar uma ajudazinha para Jeová, para ele ter um filho, né? Então, a gente pensa assim, essa ajudazinha que ele deu para Deus, né, para Deus Jeová, isso configura uma falta de fé muito grande. E como que ele pode ser chamado pai da fé? Né? Então, é uma coisa muito estranha. A gente já viu que tem várias coisas estranhas que no fim a gente vai esclarecer, tá? Por enquanto eu estou jogando as coisas estranhas. A primeira coisa estranha é Deus manda ele sair de Ur dos Caldeus para ir em Canaã, e ele fica parado em Harã. Ele desobedeceu. Deus promete para ele uma descendência, aí ele dá uma ajudazinha para Deus, denotando uma falta de fé. E aí nasce Ismael, através da escrava, né? Por sugestão de Sarai, sua mulher, sua esposa. Isso aí seria falta de fé? E por que ele é chamado o pai da fé? Se ele está demonstrando umas escorregadelas, né? Então, em Gênesis 13:15, novamente Jeová faz uma promessa a Abrão, certo? Gênesis 13:15, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, né? Só que a vida de Abrão, ainda era Abrão, daqui a pouco a gente vai ver quando ele se torna Abrão, a vida de Abrão não era fácil em Canaã. Ele teve que enfrentar vários inimigos, lá existiam vários povos, e outros contratempos, por exemplo, a fome. Se abateu uma fome muito grande lá em Canaã, e Abrão teve que ir ao Egito com Sarai para buscar alimento, né? Então, quando ele vai para o Egito, ele também está duvidando da promessa de Jeová, porque Jeová tinha dado Canaã para ele. Se você dá um presente para o seu filho, você vai dar as condições, né, para aquele presente. Eu vou dar um carrinho de pilha para o meu filho de 2 anos. Aí eu dou o carrinho, não dou a pilha? É esquisito, né? A mesma coisa. Jeová prometeu Canaã, aí Abrão chega lá e não tem alimento para ele comer. Ele não quis ficar lá. Ele saiu de lá. Porque ele não creu que Jeová iria suprir aquela necessidade. Então, a fé de Abrão em Jeová não era tão grande assim, certo? E ainda por cima, quando ele foi para o Egito, ele ficou com medo de ser morto. Como que ele, lá no Egito, ia ser morto e ia ter uma grande descendência se não tinha filho com Sarai ainda? Aí, novamente, ele
mostra que a fé dele não era tão grande em Jeová, porque ele pega a sua mulher e dá de presente para Faraó, porque a sua mulher era muito bonita, e ele pensou assim, os egípcios vão me matar quando souberem que eu sou esposo dela. E disse para Faraó que a Sarai era irmã dele. Então, outra situação muito importante que Abrão não demonstrou que ele tinha fé em Jeová. Né? Então, isso está narrado em... Eu nem vou ler por causa do horário, irmãos, que eu tenho muita coisa para falar ainda. Só para deixar registrado, está em Gênesis 12, de 10 até 15. Tá? Essa história de Abrão no Egito para buscar alimento e Sarai sendo prostituída com o faraó. Né? Bom, então, a gente vê que nós não estamos notando, captando nenhuma fé em Abrão. Nenhuma fé, né? Na viagem dele para Canaã, no filho que nasceu, que ele deu uma ajudinha, ele duvidou que Jeová poderia suprir as necessidades dele em Canaã, ele foi para o Egito, aí chega no Egito, ele acha que Jeová não vai protegê-lo, ele dá a mulher dele de presente para Faraó, Sarai. Então, são passos, passos e mais passos que a gente vê que a fé de Abraão não era em Jeová, certo? Inclusive, irmãos, tem uma situação muito interessante, que aí não tem muito a ver com Abraão, mas sim com Israel, porque a Jeová prometeu a Abraão que a descendência dele é assim como o pó da terra. E a gente vê que pó tem a ver com descendência, com pessoas, né? E outra coisa interessante, que os judeus no mundo inteiro não são um povo muito grande. Eles não são. Tem uma estimativa de 2021 que a população judaica no mundo inteiro esteja por volta de 13 milhões de pessoas. Não é muito, irmãos. 13 milhões é mais ou menos a população de São Paulo, da cidade de São Paulo. E isso no mundo inteiro. E em Israel tem uma estimativa que estão em Israel aproximadamente 5 milhões de judeus. É muito pouco. É metade da população da cidade de São Paulo. É mais ou menos a população de uma cidade tipo Florianópolis. Né? Então é muito pouco. Né? Bom, será que Jeová mentiu? Porque quando a gente vê, por exemplo, os chineses têm 1,2 bilhões de pessoas, Índia também, 2,4 bilhões de pessoas, bilhões. E judeus em Israel são 5 milhões somente. Então, não cresceu muito a população, né? E outra coisa também, o fato de Jeová dizer a Abraão que a sua descendência seria como pó, existe uma situação muito interessante na Bíblia, em algumas passagens, que fala, isso aí aconteceu em Gênesis, quando Jeová deu as pragas, né, depois do pecado, ele deu a praga para Adão, que Adão ia trabalhar, e a terra ia nascer espinhos e cardos, e a mulher ia conceber os filhos, ia parir com dores, e a serpente, ele falou assim, a serpente era maldita, que a sentença dela ia ser comer pó. Só que, biologicamente, serpente não come pó. Esse pó tem um significado espiritual. A serpente vai comer pessoas, vai induzir ao pecado as pessoas para que as pessoas morram e vão para o inferno. Então, esse significado da serpente rastejar e comer pó é um significado espiritual. Quem não está com Cristo vai virar comida de serpente. Tá? Então, os descendentes de Abraão, eles estão destinados a serem pó. E pó é comida de serpente. Vocês veem que como a coisa
tá difícil. Então, em Gênesis 3,14, não precisa de abrir, pastor, Gênesis 3,14 fala que a serpente é maldita e vai comer pó. Em Gênesis 13,14, aí eu queria que o pastor abrisse, Gênesis 13,14, que fala justamente sobre a divisão das terras, né, entre Abrão e Ló. Então, Gênesis 13, verso 14. E disse o Senhor, toda vez na Bíblia, Velho Testamento, que aparece Senhor, assim, tudo em maiúsculo, quer dizer Jeová, você pode substituir por Jeová, tá? E disse Jeová a Abraão, depois que Ló se apartou dele, né? Então, depois que Ló se apartou, Jeová disse a Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, para o sul, do oriente e ocidente, porque esta terra que veste, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, quer dizer, comida de serpente, né? De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então, duas observações que eu já falei. A descendência dele vai ser comida de serpente. Segunda coisa, o pó da terra é numerosíssimo. E os judeus não são tão numerosos assim, né? Então, a gente vê, irmãos, que além da fome que Abraão enfrentou e acabou indo para o Egito, tinha vários povos, aquela terra não estava vazia. Eu fiquei pensando, Jeová devia ter levado Abraão para outro lugar, né? Porque a terra estava lotada de povos lá, né? E aqueles povos não aceitavam muito ser escravo de Abraão, né? Chegou uma pessoa nômade e aí eu vou virar escravo dele. Não dá certo isso, né? Então, em Gênesis 15, 18, você vê que Gênesis conta com minúcias a história de Abraão, irmãos. Você vê que ele foi um dos maiores personagens da Bíblia, né? Então, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez Jeová uma aliança com Abrão, dizendo, à tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu. Então, Jeová deu tudo para ele. Só que Jeová esqueceu de combinar com outro povo que eles tinham sido dados a Abraão. O povo não reagiu, logicamente, né? Então, Abrão, ele tinha aproximadamente, né, 86 anos, quando ele teve essa promessa que a descendência dele ia ser como o pó da terra. Só que tinha problemas, né? Um problema que a gente já leu aqui na Bíblia, que estava escrito na Bíblia. E Sarai era estéril, né? Sarai sendo estéril, Abrão, eu já falei também, ele quis dar uma ajudazinha, né? E Agar entrou nessa situação, e Agar deu à luz a Ismael. Ismael gerou o povo árabe, muçulmano, ismaelitas, o povo não judeu daquele Oriente Médio, vamos dizer assim, né? E é um povo muito mais numeroso que o povo judeu. Os árabes é um povo muito numeroso, vocês sabem, né? Eles estão tomando a Europa porque eles têm muitos filhos, né? Então, irmãos, verso 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Então, a aliança de Jeová para cumprir a promessa a Abraão será feita com Isaque, certo? Agora a gente vai ver, irmãos, por curiosidade, quando o nome de Abrão muda para Abraão, que vai ser mais fácil eu falar, e o nome de Sarai muda para Sara. Porque Sarai quer dizer mulher contenciosa.
e Sara quer dizer princesa. Abrão quer dizer pai de uma nação, pai de um povo. E Abraão quer dizer pai de muitos povos, ou pai de um povo grandioso. Tá? Então, aos 99 anos, tá? Jeová faz uma outra aliança, um outro concerto com Abrão, né? Isso está em Gênesis 17, 1. Vai dar para passar, pastor? Tá, isso, ótimo. Gênesis 17, 1 fala assim: sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, o nome de Abrão foi mudado para Abraão somente quando ele tinha 99 anos, né? E nesse pacto que Jeová estava fazendo, com mais um pacto, né? Confirmando a sua promessa com Abraão, Jeová também institui a circuncisão, porque a circuncisão é no órgão genital, certo? No órgão genital masculino. Isso significa que Jeová iria atuar nas descendências, tá? Como simbolizando o órgão sexual, a procriação do homem, as descendências. Por isso que até hoje os judeus encaram com tanta seriedade a circuncisão, porque eles querem preservar aquela bênção que Abraão teve de Jeová. Né? Então, o povo judeu, até hoje, a criança com 8 dias, fazem a circuncisão. Então, continuando Gênesis 17, verso 9, fala assim: disse mais Deus a Abraão, agora é Abraão, que bom que fica mais fácil para pronunciar. Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Então, por isso que foi no órgão gerador do homem, certo? A circuncisão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Verso 12, e o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, circuncisão geral, né? Então, essa aliança foi uma aliança muito importante que Jeová fez com Abraão. Além dele mudar o nome, que aí ele ia ser pai de várias, né, de grandes nações, de muitas nações, ele fez essa aliança com um concerto eterno. Por isso que, quando Jesus veio, Jesus cumpriu a lei, porque Jesus foi circuncidado, fez o sacrifício das rolinhas. Jesus, ele cumpriu a lei, inclusive morrendo na cruz. Porque quando Cristo cumpre a lei morrendo na cruz, ele salda a nossa dívida com a lei de Jeová. Mas quando Jesus veio, cumpriu a lei, ele rompeu a lei também. Agora, a lei é diferente, porque ele dá um novo mandamento para nós. Que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e quem ama já cumpriu a lei. E pela lei ninguém vai ser justificado. A lei perdeu sua eficácia através de Cristo. Então,
Por isso, Jesus fala que para ele circuncisão não é nada, não tem nenhum valor. Isso está em Gálatas 5:6, se o pastor quiser abrir, porque a gente sabe que ainda os judeus praticam essa circuncisão, por quê? Porque eles estão querendo a bênção de Jeová. Mas nós, irmãos, queremos a bênção de Cristo e do Pai. Então, Gálatas 5:6 fala assim, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não tem valor mais isso. É uma coisa carnal. Deus quer trabalhar nossa parte espiritual. Mas sim a fé que opera pelo amor. Então, a fé é importante, que ela vai operar em nossas vidas, e não um cortinho na carne do prepúcio do homem, né? Como dizem os jovens, nada a ver, né? Para Cristo, nada, isso não tem nada a ver. Então, a gente viu que Abraão, a vida dele foi peregrinação, certo? Em Gênesis, no capítulo 20, agora a gente já vai pular para o capítulo 20, viu que a gente começou no capítulo 10 de Gênesis, a gente já está agora no 20 e continuamos falando na história de Abraão, certo? Então, Gênesis 21. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Por que Abraão tinha essa necessidade de sair? Eu vou dar a resposta. Porque ele não estava se sentindo bem onde ele estava. Porque quando a pessoa está se sentindo bem, prosperando, em paz, por que ele vai ficar peregrinando? Né? Como que Abraão não estava se sentindo bem naquele presente que Jeová deu para ele, né? Verso 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Ele fez exatamente o que ele tinha feito no Egito. Isso aqui a gente até falou na pregação que a gente fez sobre as mulheres, né? De acepção de pessoas. Se vocês quiserem ver, está num dos vídeos abaixo. Então, Abraão fez a mesma coisa. Ele não confiou que Jeová ia guardá-lo. E ele deu Sara para se prostituir com Abimeleque. Abimeleque, ele era uma espécie de faraó, né, dos filisteus. Só que, dessa vez, diferente da outra, Jeová advertiu Abimeleque que Sara era esposa de um profeta e ele não tocou em Sara, certo? Mas isso denota, mais uma vez, que Abraão não tinha fé suficiente em Jeová, certo? E, no fim, vamos dizer assim, ele se tornou amigo de Abimeleque, se tornou amigos, prosperou, lá também eles ficam um tempão lá, né? No verso 21, no verso 27, capítulo 21 de Gênesis, capítulo 21, no verso 27, fala assim, capítulo 21, verso 27, e tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. No verso 34, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ele ficou muitos dias lá. Ele se sentia melhor lá do que em Canaã. Estranho, né? Então, mais uma vez, Abraão não confiou em Jeová para o guardar dos filisteus e deu Sara, sua mulher, né, de presente lá para Abimeleque. Em Gênesis 22, só pulando, se você estiver acompanhando na sua Bíblia, tem aquele episódio, né, do quase sacrifício de Isaac, e no verso 19, Gênesis 22, 19, fala assim, então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Então, mais uma viagenzinha. Se o pastor puder colocar de novo aquele gráfico, que a gente está vendo que Abraão está andando, certo? Está andando novamente. Se puder colocar aqui novamente,
Porque o que a gente vê é que Abraão sempre estava peregrinando em terras estranhas, porque realmente ele não aceitava, né? Então a gente vê que de Harã ele desceu até Canaã, certo? Olha lá o mousezinho, vocês estão vendo o mouse, né? De Canaã vem a flechinha até Zoar, que já pertence ao Egito, certo? E aí, depois ele volta de novo e vai para Berseba, tá? Aqui que a gente está, né? Então, a gente percebe que realmente a vida de Abraão foi uma vida um pouco assim, desgostoso de onde ele estava, né? Porque ele estava sempre mudando, né? Agora vamos pular para Gênesis 23, que aconteceu uma coisa também interessante em Gênesis 23. Vocês imaginam, Abraão recebe um presente do Deus Jeová, uma terra. Só que ele não considera aquela terra a terra dele. Tanto assim que em Gênesis 23, 4, após Sara morrer, ele quer encontrar uma sepultura para ela, mas ele se acha tão não fazendo parte daquela terra, que no verso Gênesis 23, no verso 4, fala assim: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Então, ele falou para o pessoal lá: olha, eu sou estrangeiro aqui, eu sou peregrino aqui. Será que ele teria que ter esse porte se ele fosse o pai da fé e cresce em Jeová como Deus dele? Né? Então, vamos continuar, irmãos. Gênesis 24, a gente está quase terminando o Gênesis. E eu tenho que terminar logo, porque faltam 10 minutos. Gênesis 24, tem uma situação também muito interessante, que quando o filho de Abraão, Isaque, vai se casar, ele não quer ninguém daquela terra para casar com o filho dele. Aí ele pega o seu servo e fala assim: olha, você vai lá em Ur dos Caldeus buscar uma moça para casar com meu filho Isaque. E aí no verso 24, no capítulo 24, no verso 4, fala assim: mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. O que ele fala? Irás à minha terra, a terra de Abraão, até ele estar velhinho, com mais de 100 anos, depois que nasceu Isaque, quando Isaque já estava adulto, ele falava: a minha terra não é aqui, a minha terra é lá, ó. Tá? Essa terra aqui que eu recebi, eu vim para cá porque eu não tive muita opção, né? Eu já estava lá perto em Harã, eu tive que vir para cá, né? Porque o que a gente vê, irmãos, em João 8,56 começa a explicar, e eu vou começar a fechar isso tudo, porque o que a gente viu, que Abraão quis dar uma ajudazinha para Jeová no episódio de Ismael, que ele não cria que talvez ele devia de crer mais que Jeová ia dar um filho de Sara para ele. A história do Egito, que ele deu a mulher dele lá para se prostituir, porque ele não acreditou que Jeová ia ser suficiente para guardá-lo. A história também do Abimeleque, né? Então, em João 8,56, a gente começa a fechar, porque Abraão, ele estava lá, naquela terra, mas ele via outra coisa, ele via a Jerusalém celestial. Por isso que ele morava lá como peregrino, como forasteiro, morava em cabanas lá. Então, João 8,56 fala assim, é Jesus falando: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o. Vocês entenderam? Abraão queria muito ver o dia de Cristo e viu. Então, pela fé, Abraão
viu o dia de Cristo e alegrou-se. E a gente vê, irmãos, até eu queria que o pastor abrisse também, 1 Pedro 1, de 10 a 11, que fala justamente isso. 1 Pedro 1, 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, irmãos, o Espírito de Cristo estava lá pregando para o profeta, como a gente viu aqui em 1 Pedro 1, 10 e 11. Isso aí é uma coisa muito interessante, irmãos. Uma coisa muito interessante. Glórias a Deus por isso. Então, Abraão, ele vai demonstrar a sua fé sempre em direção a Cristo e nunca em direção a Jeová, porque as promessas de Jeová eram promessas terrenas. E Abraão, como ele era um profeta, ele era uma pessoa espiritual, ele via algo muito superior àquelas promessas terrenas que Jeová estava oferecendo para ele. Por isso que ele estava inquieto. Ele ia para Berseba, ele ia para o Egito, ele ia lá para Abimeleque, lá com os filisteus, em Sur, né, que já é próximo do Egito também. Ele era um desassossegado, não tinha sossego, não tinha parada, né? Porque ele buscava uma outra cidade, que tem um outro tipo de fundamento, né? Então, a gente já viu que a descendência de Abraão, pelas promessas de Jeová, ia ser comida de serpente, ia ser como o pó da terra, né? Mas a nossa descendência de Cristo inclui Abraão nesse caminho. Isso está em Gálatas 3, 29, que é muito interessante, que aí começa a fechar o nosso estudo, irmãos. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Mas essa promessa é a promessa do Pai, é a promessa de Cristo. Porque, irmãos, a promessa de Cristo é a promessa de vida eterna. E a promessa de Jeová é uma promessa terrena, é uma promessa de prole, né, de filhos, de netos, e é uma promessa de terras. Né? Por isso que essas igrejas que falam muito de Jeová centralizam tudo na parte da prosperidade. Né? Mas Cristo quer dar coisas muito maiores. Então, Abraão, a visão de Abraão não era lá em Canaã. A visão de Abraão era em Cristo. Ele exultou em ver o meu dia e o viu e alegrou-se. Isso é só para lançar mais uma pitadinha de pimenta nessa situação, irmãos. Atos 7:2. Atos 7:2, aqui é Estevão falando, né? Da verdadeira promessa que Abraão recebeu. Porque vocês viram quando eu comecei a falar que quando Terá saiu com Abrão e Sarai de Ur e foi para Arã, e lá em Arã, Abrão recebeu de Jeová aquele mandamento para ele sair da parentela e ir para a terra que ele ia mostrar, dá a impressão que a promessa de Jeová ocorreu em Arã, porque isso está muito claro quando a gente leu lá em Gênesis 12, de 1 a 4. Agora, aqui em Atos 7:2, fala uma coisa que deixa a gente meio com uma pulga atrás da orelha. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. Quem está falando aqui é Estevão. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã.
Então, o que dá a impressão a nós que Abraão teve duas chamadas. Uma chamada do pai, onde ele viu o dia de Jesus, onde ele se alegrou, onde ele exultou, e onde ele acabou ficando em Harã. Só que houve um segundo chamado em Harã, e não em Ur, como está dizendo aqui, como está dizendo Estevão aqui, antes de Harã, que ele esteve em Ur, antes de Harã. Esse outro chamado de Abraão, feito por Jeová, foi para ir para Canaã, e ele foi para Canaã como que vivendo em terra estranha, como que vivendo incomodado, como que vivendo sem nenhuma fé em Jeová. Ele não teve fé em Jeová. Por quê? Porque ele se preocupou com a vida dele, ele cuidava da vida dele, não dava a vida dele nas mãos de Jeová. Ele se preocupou em ajudar Jeová, tendo um filho com uma escrava. Então, vocês veem que, de maneira nenhuma, Abraão é exemplo de fé enquanto ele esteve em Canaã, né? Então, vamos só continuar para fechar, irmãos. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 fala exatamente isso sobre a justificação pela fé, né? Então, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, Abraão é o nosso pai na fé, sim, não pelos atos que ele teve enquanto ele estava sob a tutela lá de Jeová, mas porque ele viu o dia de Cristo e se alegrou nele. Só mais 2 minutinhos, irmãos. E eu quero ler Hebreus 11, porque Hebreus 11 é da galeria dos heróis da fé, né? Então, Abraão, ele rejeitou tanto aquela oferta de Jeová, ele não teve fé nenhuma em Jeová, que Hebreus 8 fala assim: pela fé, Abraão, Hebreus 11:8, tá? Hebreus 11:8, desculpa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa que foi dada por Jeová, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele morava em cabanas, irmãos? Ele não queria construir nenhum castelo lá. Por quê? Verso 10 responde: porque esperava a cidade que tem fundamento, e não uma cidade terrena, do qual o artífice construtor é Deus. Então, ele morou lá como em terra alheia, porque ele via outra coisa, ele vislumbrava o dia de Cristo. Então, a gente vê, irmãos, que Jeová, sendo Deus desse mundo, Deus do ouro da prata, o Deus das nações, ele está sempre regendo e orbitando em promessas daqui do mundo. Como ele fez a promessa a Abraão, a promessa de terra e a promessa de descendência. Mas Jesus tem uma cidade que é a Jerusalém Celestial, que é uma promessa diferente, é uma promessa de vida eterna, porque Jeová não pode dar essa promessa de vida eterna, porque essa promessa só conseguimos através de Cristo. E Cristo reflete o Pai. Eu e o Pai somos um. E as características de Cristo são opostas às características de Jeová, porque Jeová é o Deus desse mundo, e Cristo fala assim: o meu reino não tem nada a ver com esse mundo. O meu reino não é desse mundo. Por isso, irmãos, que Abraão é o nosso pai da fé, porque ele teve fé em Cristo e porque ele rejeitou
todos os presentinhos dados por Jeová. Ele demonstrou que ele não acreditava em Jeová. Eu dei aqui 6 ou 7 episódios onde a gente vê claramente que Abraão demonstrava que ele não tinha nenhuma fé em Jeová, e sim a fé dele está em Cristo. Bem, amém, irmãos? Só uma pequena oração para terminarmos. Querido Senhor, bendito Salvador, Senhor, nós queremos ser justificados por essa fé, Senhor. Nós queremos ver o teu dia, Jesus, e se alegrar em ver o teu dia, Jesus. Senhor, nós rejeitamos esse mundo, nós rejeitamos a amizade com esse mundo, Pai. Nós rejeitamos, Senhor Deus, os presentinhos que o inimigo possa nos dar, Senhor, porque nós queremos estar com o nosso pensamento, nossa alma, nosso espírito ligados a Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa frutificar no coração de todos os que hão de ouvir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém.